Paz para todos. Há dois tipos de guerra no mundo natural: ofensiva e defensiva. A Bíblia também ensina estratégias espirituais defensivas e ofensivas. Você precisa aprender a lutar tanto na defensiva quanto na ofensiva. A única outra opção é deserção, que é inaceitável. Esta lição apresenta uma introdução à guerra ofensiva e defensiva. A guerra defensiva é uma batalha travada para defender o território. É uma guerra que espera que o inimigo ataque e em seguida reúne suas forças em uma resposta defensiva. O defensor deve responder ao oponente e suas decisões são forçadas pelo atacante. Esse tipo de guerra não avança para o território inimigo. Ele defende o território já conquistado. É importante, no entanto, porque as forças espirituais do mal estão constantemente atacando você como crente. Se não souber como se defender, você se tornará vítima desses ataques. A guerra ofensiva é uma guerra agressiva. Não é uma guerra de espera e resposta em defesa. É uma guerra que toma a iniciativa do ataque. O inimigo é identificado. Sua estratégia é reconhecida e são feitos avanços ofensivos contra ele no mundo espiritual. Na guerra ofensiva, o atacante tem a vantagem de tomar decisões primeiro. A guerra ofensiva ganha território em vez de defendê-lo. Os avanços ofensivos são os únicos tipos de guerra espiritual que alcançará o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos permanecer em nossos lares e igrejas confortáveis a praticar apenas estratégias defensivas. O exército de Deus deve avançar para o território inimigo. Ele deve ir às fortalezas de Satanás com o poder da mensagem do Evangelho. Devemos travar uma batalha espiritual, ofensiva e agressiva. Há uma coisa comum entre a guerra ofensiva e a defensiva. Ambas envolvem ações pessoais do crente. Na guerra natural, as armas não utilizadas não infligem vítimas ao inimigo nem vencem guerras. O mesmo acontece no mundo espiritual. Suas armas espirituais são afetadas por sua vontade de usá-las. É verdade que Deus capacita para a batalha, mas você tem uma responsabilidade pessoal nas estratégias espirituais defensivas e ofensivas. Nas batalhas do Antigo Testamento, o Senhor lutou por e com seu povo, Israel. Mas, primeiro, eles tinham a se posicionar no campo de batalha. Quando Deus vê a arma espiritual sendo usada em seu nome e um homem ou uma mulher no campo de batalha ousando tentar o impossível, o Senhor dos Exércitos é levado a agir. Em 2 Reis 13, versículos 14 a 19, há um exemplo de uma batalha espiritual usando arcos e flechas. Nele há alguns paralelos espirituais que o ajudarão a entender sua parte na guerra. Eliseu disse ao rei Joás: pega o arco e as flechas. Paulo disse: pega a espada do Espírito e declara guerra. Ao pegar suas armas ofensivas e defensivas, você está demonstrando sua intenção de lutar. Eliseu disse ao rei para colocar as mãos sobre o arco. Depois, Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei. A estratégia para a vitória é sua mão sobre a arma e a mão do Senhor sobre a sua. Abra a janela no lugar onde o inimigo é vitorioso. O inimigo de Israel estava a leste, e por isso Eliseu disse ao rei que abrisse a janela para o leste. Deus quer que você abra as janelas de cada área na sua vida para expor o fracasso, a derrota e a escravidão do inimigo. Eliseu disse ao rei: atire.
e o rei atirou. Então Eliseu disse: a flecha do Senhor da vitória sobre a Síria. A janela aberta não é suficiente. A arma em sua mão não é suficiente. Nem mesmo a mão de Deus sobre sua mão vencerá a batalha. Você deve seguir a ordem do Senhor dos Exércitos para atirar. Essa é a sua parte na guerra. Usar de fato a arma que está em sua mão e que é guiada pela mão do Senhor. Eliseu disse ao rei que pegasse as flechas e as acertasse no chão como um símbolo de sua vitória sobre a Síria. O rei fez isso, mas bateu 3 vezes e parou. Eliseu disse que por ter limitado Deus ao acertar o chão apenas 3 vezes, sua vitória militar seria limitada. Isso aconteceu porque o rei não entendia o objetivo da guerra. Eliseu havia dito que o Senhor queria consumir totalmente o inimigo. Ao golpear o solo apenas 3 vezes, o rei se contentou com uma vitória apenas parcial. O objetivo do Senhor para você é a vitória total em todas as áreas da sua vida e ministério. Se você não conseguir entender esse objetivo, sua vitória será limitada. O que aconteceu entre Eliseu e o rei Joás na câmara secreta naquele dia determinou o resultado da batalha contra a Síria. É o que acontece na câmara secreta com o Senhor que determina suas vitórias nas batalhas reais da vida. O conhecimento das estratégias de Satanás é fundamental tanto para a guerra ofensiva quanto para a defensiva. Para que Satanás não se aproveite de nós, pois não ignoramos os seus artifícios. A palavra dispositivos significa um esquema, projeto, trama ou plano dissimulado de caráter maligno. Satanás pode obter vantagens sobre você quando você ignora os artifícios dele e deixar de reagir na batalha ofensiva e defensiva. O Espírito Santo é importante tanto na guerra ofensiva, tanto na guerra defensiva. O Espírito Santo conhece as estratégias de Satanás e intercede pelos crentes envolvidos na batalha. O Espírito Santo dá poder para conquistar o território inimigo. Os dons do Espírito Santo são armas valiosas para a batalha defensiva e ofensiva. Os dons da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria fornecem revelações sobrenaturais para a guerra espiritual. O dom de discernimento dos espíritos revela o engano do inimigo. Os dons especiais de pastor, profeta, apóstolo, evangelista e mestre ajudam a nos equipar para a batalha. Os dons de falar do Espírito Santo fornecem instruções especiais de Deus e os dons de servir do Espírito permitem o exército de Deus avançar na avança espiritual. Um dos versículos mais poderosos sobre combate espiritual ofensiva é o versículo 12 de Efésios 6. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A escolha de Deus pela palavra lutar é significativa. A luta é um paralelo natural de uma grande verdade espiritual. No mundo natural, a luta é um esporte de domínio da força. Lutar significa lutar em busca de poder sobre um oponente. Considere estes fatos sobre a luta livre do mundo natural aplicados à sua guerra espiritual. Um lutador do mundo natural precisa treinar para ter sucesso em seu esporte. Ele precisa aprender as regras da luta livre e segui-las cuidadosamente para vencer a luta. Um crente deve aprender as regras da guerra espiritual para ser vitorioso.
Uma dieta adequada da palavra de Deus e da oração é necessária para que a luta espiritual seja bem-sucedida. Assim como a luta livre no mundo natural, a habilidade é adquirida com a prática. O objetivo principal do treinamento do mundo natural é preparar o lutador para atuar com o máximo de eficácia e, ao mesmo tempo, sentir um mínimo de fadiga. Isso também é verdade no mundo espiritual. Algumas pessoas se cansam facilmente e são derrotadas espiritualmente porque não são treinados adequadamente para a guerra espiritual. O campeonato individual de luta livre não é um esporte de equipe. Quando um lutador se cansa, não há um membro substituto da equipe para ser enviado. A luta envolve contato íntimo, cara a cara e pessoal com o oponente. O mesmo acontece no mundo espiritual. Os crentes estão envolvidos em um combate íntimo, cara a cara, com o inimigo. Nenhum outro crente pode tomar seu lugar neste combate espiritual. Não há time out na luta livre como em outros esportes. Também não há intervalos no mundo espiritual. Satanás nunca descansa nesta guerra. O crente nunca deve estar desprevenido. Há estratégias ofensivas e defensivas na luta natural que são aplicáveis no mundo espiritual. Empatar é uma técnica usada na luta livre. A paralisação evita o confronto com o oponente. Os pontos são perdidos no sistema de julgamento por empatar. Você também perde pontos quando empaca espiritualmente e não luta agressivamente contra o inimigo. Alguns crentes passam a vida inteira paralisados no confronto com o inimigo. Eles nunca lutam agressivamente e obtêm a vitória. Outra estratégia importante na luta natural é perturbar o equilíbrio do oponente. Quando o equilíbrio do oponente é destruído, ele continua lutando para recuperá-la. A Bíblia fala muito sobre a importância do equilíbrio ou temperança. Uma das estratégias de Satanás no reino espiritual é tentar perturbar o equilíbrio. Muitas seitas foram criadas por causa do equilíbrio inadequado em questões doutrinárias. Lares, comunidades da igreja e até mesmo nações foram derrotados por causa do equilíbrio inadequado, pela ênfase errada e pela falta de ênfase em determinadas áreas. Há dois tipos de equilíbrio envolvido na luta livre: o equilíbrio físico e o mental. Antes que o equilíbrio físico possa ser destruído, o equilíbrio mental deve ser atacado primeiro. Para conseguir isso, é usada uma estratégia de surpresa. É iniciado um movimento que distrai e surpreende. Enquanto o lutador se concentra nisso, a técnica pretendida é aplicada. Ao levar o oponente a acreditar que algum movimento está prestes a ser tentado, ele tentará evitar o perigo imaginado e se deixará livre para o ataque real. Como isso é verdade no mundo espiritual? Satanás perturba o equilíbrio por meio das estratégias da surpresa. Ele perturba seu equilíbrio mental por meio de ataques que o destroem, e enquanto você está temerariamente concentrado neles, ele lança o ataque pretendido em outra área da sua vida. A antecipação é importante na luta livre natural. Um lutador que consegue discernir quando o determinado movimento será feito, geralmente é capaz de bloquear ou contra-atacar. Quando o movimento pretendido é feito, não é tão provável que seja bem sucedido, pois ele é previsto e o lutador está preparado.
O mesmo acontece no mundo espiritual. Se você não ignorar os artifícios de Satanás e antecipar suas estratégias, estará preparado. Você não será desequilibrado quando os ataques ocorrerem. Há movimentos na luta livre que são feitos para atrair um oponente, para tentá-lo ou induzi-lo a fazer um movimento que enfraquecerá sua posição. No mundo espiritual, Satanás está constantemente tentando você a fazer movimentos que enfraquecerão sua posição espiritual. Na luta livre natural, os movimentos são planejados para colocar o oponente em uma posição que o deixa aberto ao ataque. As situações são criadas propositalmente para fazer isso e a vantagem é tirada da posição enfraquecida do oponente no momento em que ele ocorre. Espiritualmente, Satanás cria situações que o deixam vulnerável a ataques. Então, ele imediatamente tira vantagem de sua posição enfraquecida. Mas você deve se lembrar, enquanto luta, que é Satanás quem está em posição de fraqueza. O poder dentro de você é maior que o poder dele. Ele já recebeu o golpe final de enfraquecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa exercer a vantagem que o Senhor lhe deu para vencer a luta. Na luta livre natural, cada movimento que você faz o prepara para uma resposta do oponente. O mesmo acontece no mundo espiritual. Quando você faz um movimento para Deus, Satanás sempre contra-ataca com um movimento próprio. Na luta livre, um oponente imóvel é considerado perigoso. É por isso que você quer imobilizar seu oponente. No mundo espiritual, Satanás é um oponente imóvel. Ele vai de um lado para o outro, com um leão que procura devorar. Você deve estar atento à sua constante mobilidade. Satanás também reconhece a eficácia de sua mobilidade. Ele quer impedir que você se mova para Deus. É por isso que ele se esforça para derrubá-lo e prendê-lo espiritualmente. Qualquer erro cometido na luta livre resulta em uma ação que pode ser aproveitada pelo oponente. Como isso é verdade também espiritualmente. Qualquer erro que você cometa na luta espiritual é rapidamente aproveitado pelo inimigo. Na luta livre é importante aprender a se recuperar de uma queda. É necessário ser capaz de converter a posição inferior em uma vantagem. Há movimentos de fuga e reversão que permitirão isso. Na luta livre espiritual, às vezes você pode sofrer uma queda e ser temporariamente imobilizado pelo inimigo. Mas você não precisa permanecer nessa posição. Deus deu estratégias em sua palavra que, se seguidas, converterão sua desvantagem em vantagem. Ele forneceu estratégias de fuga e reversão espiritualmente, assim como são usados na luta natural. A vida de José é um excelente exemplo disso. Ele teve as desvantagens de ser vendido como escravo e colocado na prisão, mas converteu as desvantagens em vantagens. No final, ele triunfou sobre o inimigo. Há outros movimentos na luta livre que resultam em derrubar o oponente por trás, arrastando-o, prendendo-o, jogando-o e puxando-o. O objetivo da luta livre no mundo natural é derrotar o oponente, fazendo-o cair ou prendendo-o no chão. Isso resulta em uma série de movimentos estratégicos e do desgaste do oponente. Satanás luta constantemente contra os crentes tentando desgastá-los. Seu objetivo é fazer com que os crentes caem, jogá-los e prendê-los na escravidão do pecado. Sua meta é destruir seus pontos de apoio, assim como um lutador faz com seus oponentes no mundo natural. O objetivo é fazer com que você se prostre espiritualmente.
A vitória na luta livre natural também ocorre no meio de um processo de pontuação pelos juízes. O lutador com o maior número de pontos pelos movimentos estratégicos mais eficazes vence a luta. Seu oponente espiritual já foi julgado. Satanás foi vencido pelo movimento mais eficaz de toda a história, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você luta com o inimigo que já foi julgado como perdedor na luta. Por isso, você não precisa ter medo do poder ou das estratégias dele na luta livre em que está envolvido. Você não precisa cair ou ser imobilizado pela escravidão do pecado. Você pode permanecer confiante na luta livre da guerra espiritual e resistir a ele com firmeza na fé. A atitude mental é importante na luta livre. Há atitudes que são consideradas necessárias para o campeonato de luta livre no mundo natural. Essas atitudes também são verdadeiras no reino espiritual. Desejar e querer vencer não é suficiente. O lutador campeão deve ter um desejo ardente de vencer. O desejo é uma emoção que transcende todo o mais da vida. O esforço contínuo é necessário para campeonato na luta livre. O lutador campeão não aceitará a derrota. O lutador campeão deve ter vontade de vencer. A vitória é a meta e o propósito. Para atingir este objetivo, ele não deve apenas saber que é o mestre da situação, mas também deve fazer com que o seu oponente saiba disso. O próximo capítulo tratará das armas defensivas. Que Deus abençoe vocês. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.